Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos Vinícius, Renato. Boa noite, doutora Clarissa. Muito obrigada pela sua presença, ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui para assistir essa live com a gente. É o 15º Conversando no Micromeio. Fico muito feliz por isso. Né, Marcos? Tantas pessoas já passaram aqui. Marcos está desde o início aqui com a gente. Eu gostaria só de avisar vocês que teve uma mudança na agenda do 15º Conversando no Micromeio. Nós não tivemos palestra segunda, e na quarta-feira, dia 28, que eu daria uma aula, foi substituído pelo Dr. Tomás, muito bem substituído, aliás, nem é a substituição. O Dr. Tomás também vai conversar com vocês sobre urina, então não percam, tudo por conta de questões profissionais, tá bom? Nada além disso, a gente está aí, eu estou todos os dias com vocês. Mas muito bem representada, o Marcos Vinícius vai estar aí, o Renato e a Júlia, que hoje não está presente, mas vai também fazer essa semana aí com vocês. Aproveitem a live, perguntem e participem, tá? E lembrando da Janaína, que eu não falei. A gente tem hoje aqui o Renato, que já participou com a gente de algumas lives, e ele vai se apresentar aqui, que ele vai participar aqui com a gente para fazer pergunta também, para contribuir com vocês também. Renato, a palavra é sua. Boa noite, gente, tudo bem? Bom, a Janaína me apresentou, sou Renato, sou farmacêutico de formação, trabalhei com análise clínica há bastante tempo, na microbiologia, na biomeria com o Marcos Vinícius, né? Ele foi meu chefe. Empresa. Né, Marcos? E espero poder contribuir de alguma maneira aí para a live, tá bom? Marcos, palavra. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Jana, Renato, doutora Clarissa. Aos 12 mil pessoas que seguem a gente lá no Instagram, agradecemos a todo mundo. Tá de novo, né? Nessa semana vai ter live até sexta-feira. Eu já dei uma olhada, até colegas meus me chamaram para outras lives. Essa semana tá cheio de live. Então, se você não conseguiu ver essa live da gente hoje ou até sexta-feira, tá gravado lá no YouTube. Então é só entrar Micromeio, olhar a 15º Micromeio, você vai poder ver todas as lives, tá? Peraí, Marcos, dá licença. Assistam a nossa ao vivo para fazer perguntas. Pode continuar. Muito bem. A todo mundo que quiser certificado dessa palestra aqui, entra depois que acabar a live lá no Instagram, no DM, e coloca seu e-mail e seu nome, e mandaremos até semana que vem o certificado pelo e-mail, tá bom? Não esqueçam disso. Hoje estaremos aqui com a doutora Clarissa Barreta, né? Doutora Clarissa Barreta está falando diretamente da Itália, então lá são 00:34, ela está de madrugada, então a gente agradece a doutora Clarissa por estar disponível para falar para a gente agora no horário do Brasil. Doutora Clarissa é médica veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em Ciências dos Alimentos pela Federal de Santa Catarina. E ela vai falar de um dos top, né, os top assuntos, né, Jana, que a gente tem aqui dentro do nosso canal, que é microbiologia de alimentos. Sempre tem muita coisa para a gente falar, né? É uma das áreas da microbiologia mais regulamentadas, né, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Sempre tem muita coisa para a gente aprender, para a gente lembrar que existe uma regulamentação. Então, acho que a doutora Clarissa está aqui disponível para todo mundo. Como a Jana já falou, a gente está disponível para responder. Se você tiver uma pergunta, entra lá no chat, coloca a sua pergunta, a gente vai ler ela aqui e a doutora Clarissa vai responder, tá bom? Doutora Clarissa, o canal é todo seu. E vamos até mais ou menos 8h40, 8h30, a gente vai olhando uma hora, até para você não acabar aí 2 horas da manhã. Eu ia dizer 8h30, tudo aí. Então, isso que eu ia falar, 8h40 da manhã lá. Não, vamos contar 1 hora a partir de agora, doutora Clarissa. Perfeito. Isso, melhor. Vocês não duvidem, porque os meus alunos falam, quando começa a falar, não para mais. Tá certo. Assim que é bom. Eu agradeço imensamente o convite, né? Um prazer estar aqui com todos vocês. Como eu estava comentando antes com a Janaína, acho super louvável, inclusive, a ideia, né? Obviamente, sou muito fã da microbiologia, então, em especial a microbiologia de alimentos, mas vou comentar com vocês que não comecei com a microbiologia de alimentos, né? Então, realmente, o bichinho da microbiologia me picou logo muito cedo, na minha formação profissional. Então, é uma alegria
o que eu puder contribuir, realmente fico à disposição. O assunto que eu vou trazer aqui, ele não é tão específico, a gente vai falar de microbiologia de alimentos, que é bem específico, mas vamos falar de uma forma mais global da microbiologia de alimentos dentro da produção, de uma forma geral, né? Então, para contextualizar um pouquinho, né, o Marcos trouxe um pouco do meu currículo. Eu sou médica veterinária, né? Então, lá no primeiro semestre da faculdade, ainda quando eu conheci a microbiologia das doenças infecciosas dos animais, eu acabei entrando, né, ingressando como bolsista lá naquela época. Comecei a fazer estágio mesmo na microbiologia e me apaixonei. Aquela minha ideia, né, de trabalhar em clínica de pequenos animais, que era a ideia inicial, já ficou por ali. O laboratório já me pegou. E aí, depois, mais tarde, quando eu conheci um pouco da inspeção de alimentos, é que eu entendi também, né, a importância da microbiologia dentro da questão, né, do consumo de alimentos. E comecei a fazer esse link, né? Então, hoje eu trabalho mesmo, já há mais de 11, 12 anos, já me perdi nas contas, como consultora e responsável técnica em empresas que produzem alimentos. Seja empresas, né, desde todos os elos da cadeia, mas principalmente a parte de industrialização e manipulação. Trabalho com restaurante, trabalho com supermercado, trabalho com abatedouro, trabalho com indústrias de N assuntos diferentes, né, de produções diferentes. Trabalho, inclusive, né, lá no litoral de Santa Catarina, onde eu moro, com moluscos bivalves. A gente faz realmente um trabalho bem grande. Mas o meu foco é a microbiologia de alimentos. Então, vou tentar trazer um pouco dessa minha experiência aqui para vocês ao longo da nossa conversa. E eu não sei o quanto vocês trazem, né, Janaína, Renato, Marcos, se vocês já trouxeram algum médico veterinário aqui, se isso é frequente ou não. Já? Olha, que bacana. Mas eu sempre gosto de falar, principalmente quando eu estou falando para um público mais geral, né, no sentido não só para médicos veterinários, que um detalhe eu não falei, né? Eu sou professora de médicos veterinários desde 2010, 2011, faz bastante tempo já. Hoje sou professora de pós-graduação, graduação, ensino técnico e tenho também os meus cursos particulares, né, dentro da microbiologia de alimentos. Mas eu gosto sempre de falar de uma forma global, né? O porquê que o médico veterinário também se envolve com essas questões da microbiologia de alimentos, né? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. O que você, como médica veterinária, está fazendo trabalhando com microbiologia de alimentos, né? Então, eu não sei até se o meu slide aqui para mim não está aparecendo. Para você está aparecendo? Ah, fechou. Agora sim. Então deixa eu só passar aqui para eu já pulei. Para eu falar uma questão que é justamente o médico veterinário, ele é considerado, isso não é no Brasil, né, no mundo todo, o guardião da saúde única. Ficou um pouquinho desconfigurado o slide ali, quando vem aqui para o StreamYard, às vezes ele desconfigura. Mas o que eu quero falar com o guardião da saúde única? Eu acredito que todos vocês, né, que estão aqui, que são apaixonados pela microbiologia, talvez já tenham escutado o termo One Health, ou saúde única. Esse é um termo que nos últimos anos tem se falado muito, né, que é justamente essa união que é indissociável entre a saúde do ser humano, a saúde dos animais e a saúde do nosso planeta, né? Eu falo que hoje, em 2022, é muito fácil explicar o que é saúde única, porque em 2020, 2021, a gente teve aí, né, nas nossas casas, literalmente, a gente teve que ficar dentro de casa por causa de um problema associado justamente a essas três saúdes. Então, a circulação, né, inclusive dos micro-organismos entre animais, seres humanos, né, que a gente chama de zoonoses, acabaram ficando mais evidentes aí nos últimos anos. Acho que as pessoas, em geral, conseguiram compreender melhor esse aspecto. E quando a gente fala que o médico veterinário ele é o guardião da saúde única, é porque o trabalho do médico veterinário, complementarmente ao trabalho de outros profissionais que atuam nessa área, ele traz muito essa questão da saúde animal, sim, mas ele também tem uma atuação muito grande dentro da garantia da saúde humana, né? Inclusive, quando eu vou explicar o que eu faço, eu falo, eu trabalho com alimentos. Alimentos para animais, as pessoas sempre falam, né? E antigamente eu falava, não, só para pessoas.
Acontece que hoje eu atendo empresa também que produz alimentação natural para cães e gatos, então eu já não posso mais dizer isso. Então, o que acontece? Nós atuamos justamente com esse foco do One Health, né, da saúde única. E a microbiologia de alimentos, onde que está nessa história, né? Para a gente entender. De um ponto de vista mundial, quando a gente fala em saúde única hoje, nós temos 3 pilares que são o foco de atuação dentro da saúde única, né? Então, são as maiores preocupações a nível de humanidade que nós temos em relação à saúde única. Esses 3 pontos, eu vou falar não por ordem de importância, tá? Envolvem o controle das zoonoses, que são realmente as doenças que passam, né, dos animais para nós e vice-versa, que circulam dentro dessa relação, seja essa relação através do consumo de produtos, direta ou indiretamente, e também através do convívio com os animais. Além disso, o combate à resistência antimicrobiana, que eu não tenho dúvida que vocês falam muito aqui, que é uma problemática que nós sabemos aí, né, tanto que a gente precisa olhar para isso. Nós temos números alarmantes a respeito da resistência antimicrobiana. E, por terceiro e não menos importante, a segurança dos alimentos. Então, quando a gente fala em microbiologia de alimentos, nós temos doenças veiculadas por alimentos que são zoonóticas, que têm origem no consumo de produtos de origem animal, muitas delas. Nós temos, obviamente, alguns micro-organismos transmitidos através dos alimentos. Um exemplo aqui é a própria Escherichia coli, que estão envolvidos com essa questão, de serem micro-organismos altamente resistentes hoje. A gente tem, inclusive, eu falo sempre para os meus alunos da medicina veterinária, porque a gente atua muito medicando animais em grande proporções, Então, a gente não medica um animal, às vezes, quando a gente está falando em produção, a gente medica um lote de 30 mil aves, a gente medica, enfim, um rebanho. Então, a gente acaba também tendo uma importância muito grande do ponto de vista de poder contribuir, inclusive, para o aumento da resistência, Então, com subdoses, com coisas, erros na administração dos medicamentos também. E, obviamente, dentro das doenças veiculadas por alimentos, a gente também tem muitos micro-organismos resistentes que acabam entrando nessa segunda questão. Mas, obviamente, o nosso foco de fala hoje vai ser muito maior dentro da segurança dos alimentos, que é justamente o termo que a gente usa para especificar a inocuidade dos alimentos, ou seja, a produção de alimentos que não vai causar risco para a saúde do consumidor, certo? Antes da gente entrar mais especificamente nessa questão da microbiologia de alimentos, eu quero lembrar, da diferença, não sei se isso talvez seja uma coisa muito básica para algumas pessoas, talvez não tão básica para outras, mas a gente pontuar a diferença entre segurança alimentar e segurança de alimentos, que eu sempre que posso cito, porque eu vejo muito erro, muita utilização como sinônimos, e eles não são sinônimos. E de forma alguma isso é um julgamento, tá, gente? Porque, inclusive, dependendo da língua, o português de Portugal, por exemplo, usa a segurança alimentar em outro contexto. Mas dentro do português brasileiro, nosso português, a gente utiliza segurança alimentar como um sinônimo do food security, que é justamente um termo mais amplo, onde nós estamos falando, além da inocuidade, nós estamos falando do acesso das pessoas a um alimento em quantidade, em qualidade adequada, Então, a gente está falando em questões nutricionais, a gente está falando de um termo mais amplo mesmo. Quando falamos de segurança de alimentos, e aí o termo em inglês é food safety, nós estamos falando especificamente em inocuidade, tá? Vou dar um exemplo aqui, que é justamente um programa, dentro do governo que a gente tem dentro do Brasil, que é bem conhecido, que envolve segurança alimentar. O próprio Fome Zero, ou qualquer programa que ofereça o aumento do acesso à população à comida, a alimentos, isso tem a ver com segurança alimentar, tá? Já um programa que envolve segurança de alimentos, o programa PAS, Programa Alimento Seguro do Senai, por exemplo, é um programa que é voltado a trazer a parte de boas práticas de fabricação, de manipulação para restaurantes, para a produção de alimentos em si. Então, para a gente conseguir compreender bem essa diferença, e não
tratar como sinônimos. Vejam, obviamente a gente vai falar mais sobre segurança de alimentos aqui, já que estamos falando de microbiologia, de prevenção de doenças, mas obviamente, enquanto profissional da área de alimentos, todos temos aí como pano de fundo a segurança alimentar, né? É uma preocupação que nós temos enquanto humanidade, alimentar todas as pessoas. Tem pesquisas que mostram, né, o quanto isso é uma preocupação real, quanto alimento teremos daqui a 50 anos com esse aumento populacional que nós temos, né? Então, de forma alguma, estou falando que isso é pouco importante. Redução de desperdício, melhorias de formas de produção, mais sustentabilidade, tudo isso é muito importante. Mas o nosso foco da conversa vai ser mais a inocuidade, ou seja, food safety, né? A segurança de alimentos, tá? Então, eu sempre falo algo, e eu acredito que vocês vão concordar comigo como amantes da microbiologia, mas dentro do contexto da microbiologia de alimentos, eu falo que a grande chave para que a gente possa produzir alimentos inócuos, para que a gente possa realmente produzir alimentos que não vão levar nenhum problema, nenhum perigo para o consumidor, é o conhecimento aplicado da microbiologia de alimentos. E eu costumo falar que muitas vezes as pessoas elas não gostam da microbiologia, eu acredito que aqui não temos espectadores que não gostam, mas às vezes as pessoas criam uma barreira com a microbiologia, talvez até porque a forma como elas entram em contato com a microbiologia lá na faculdade, fica aquela coisa assim, né? Escherichia coli, salmonella, é gram-negativo, e fica muito naquela questão, né? Catalase, coagulase, DNase, e acaba ficando decoreba. Eu confesso que a microbiologia, a gente já teve uma live sobre essa aqui, doutora, que era microbiologia no ensino, né, Jana? Foi bem legal. E eu confesso, quando eu lembro na minha faculdade, eu sou biólogo de formação, quando eu lembro na minha faculdade o que era o conceito de microbiologia, que eles entubavam junto com imunologia, era tudo junto, misturado. Você fazia assim, mas que coisa chata, que coisa mais sem pé nem cabeça. E aí, só depois que eu acabei a faculdade que eu vi o que era microbiologia, realmente. Então, acho que a maneira, tomara que tenha passado isso, já tem muito tempo que eu me formei, né? Mas tomara que tenha mudado isso. Mas e põe tempo nisso, coisa... né, Marcos? Eu e você, né? Século passado. E aí, fica enfadonho, realmente, para o aluno, um ensinamento de o que é uma bactéria, um vírus, um fungo, e introduz ainda, junto com o imuno, acho que é uma coisa que não podia ser microimuno, tinha que ser microbiologia, e outra coisa, imunologia. Mas só para fazer um adendo aqui. Não, mas eu concordo plenamente contigo, mas enquanto professora, eu vou te falar que isso é sempre um desafio, né? Às vezes o professor tem uma ementa muito congeladinha, há pouco tempo, então a gente tenta criar ferramentas dentro daquele tempo disponível e nem sempre isso é possível, né? Eu confesso que eu fui uma exceção, talvez a regra, porque eu lembro que a primeira aula de microbiologia que eu assisti, eu fiquei babando, literalmente, eu me apaixonei. Mas eu lembro que todos os meus 40 e poucos colegas que estavam assistindo a mesma aula que eu não entendiam por que eu tinha gostado. Porque todos os outros, né, não gostaram. Sim. Então... geralmente o médico veterinário, né, pelo que pelos meus colegas que são veterinários falam, todo mundo entra na faculdade de medicina veterinária querendo operar, né? É igual médico clínico, né, humano. Ele já entra falando assim, eu quero abrir alguém, eu quero mexer em alguma coisa, então o foco é fazer cirurgia. Então talvez por isso, quando você falou que gostava de micro, todo mundo tipo assim, mas o que você está fazendo aqui então? Por que você quer ser veterinária? Mas exatamente, eu vejo assim que apesar da gente ter muito, muito reforçado o estudo do micro-organismo, dentro da Faculdade de Medicina Veterinária a gente tem várias microbiologias, tem doença infecto-contagiosa, 1, 2, a gente estuda muito o micro-organismo, mas não com o foco do alimento. Né? Inclusive, eu lembro que na minha formação eu não tive microbiologia de alimentos, eu tive microbiologias várias, e né, eu consegui aprofundar muito mais o conhecimento da microbiologia de alimentos na pós-graduação. E isso é uma coisa, inclusive, né, Marcos, inclusive tu é biólogo, eu fiz a minha pós-graduação na ciência de alimentos, eu tinha muitos colegas, inclusive próximos, né, que faziam pesquisa comigo, que eram biólogos, a minha orientadora era farmacêutica, e isso acrescentou muito na minha formação, porque enquanto veterinária eu vinha com uma bagagem, com uma visão, e ali eu consegui, inclusive, aprender um pouco mais sobre isso, ampliar.
E esse ampliar é um pouco do que eu quero trazer para vocês hoje. Por quê? Eu gosto de falar, né? Já vai aparecer aqui um pouquinho mais adiante, mas a microbiologia de alimentos, ela não é sobre o micro-organismo. Tá aqui um Clostridium botulinum, né? Então não adianta eu saber de cor tudo sobre Clostridium. Bonitinho, né? Adorei também. Não, eu trouxe vários, gente. Vou mostrar vários aqui. Oh, meu Deus, olha. Bactéria tá aqui, salmonela. Mas, enfim, o que acontece? Não adianta eu ter todo o conhecimento teórico, né, sobre o micro-organismo. Quando a gente fala em micro-organismo, em microbiologia de alimentos, ela é a relação entre o micro-organismo e o alimento. Então, a partir do momento que eu estudo só o micro-organismo, eu não vou conseguir realmente compreender de fato a microbiologia de alimentos. Por quê? Dependendo da embalagem que esse alimento tiver, dependendo das características próprias dele. Por quê? Isso aqui é um meio de cultura, literalmente, né? Para as bactérias em especial, né? Quando a gente fala em vírus, os vírus não vão encontrar aqui uma célula viva. Aí é uma situação um pouco diferente, vai funcionar como um veículo, mas de qualquer forma, a gente precisa entender quais são os nutrientes, qual a disponibilidade de oxigênio, de água, qual que é a condição que esse micro-organismo vai ter nesse alimento para se desenvolver ou não, né? Então, se eu vou comparar um alimento que está numa embalagem sem contato com oxigênio e uma carne moída, por exemplo, que está numa embalagem que tem contato com oxigênio, é completamente diferente. O número de micro-organismos, né, e qual a velocidade que eles vão se multiplicar ali. Então, eu falo que esse conhecimento da microbiologia de alimentos, ela é a chave para que eu possa ter alimentos inócuos. Porque, vamos lá, né? A gente parte do pressuposto que qualquer alimento produzido, ele vai ter o trabalho de vários profissionais, mas, em especial, ele vai ter o trabalho de um responsável técnico. E esse responsável técnico, ele que vai determinar, inclusive, quais análises vão ser feitas na matéria-prima, quais análises vão ser feitas nos equipamentos, na mão do manipulador, qual que é a legislação que tem que seguir, tudo isso vem do conhecimento aplicado da microbiologia de alimentos, né? Então, o porquê saber microbiologia de alimentos, né? A gente se depara com mudanças de legislação, inclusive em 1º de setembro, nós tivemos, né, entrou em vigor a RDC 724, Instrução Normativa 161, que são as legislações mães, hoje, dentro da microbiologia de alimentos, falando em produto ofertado ao consumidor, né? Ou seja, toda a cadeia produtiva precisa seguir essa normativa. Nós temos programas de autocontrole, as empresas estão sendo cada vez mais cobradas para se autorregular, se autocontrolar. Raça, né, a PPCC, às vezes laudos insatisfatórios, então você encontra lá uma Listeria monocytogenes no produto. E daí? O que a gente vai fazer, né? O que vai ser feito em relação ao consumidor? O que vai ser feito em relação a prevenir que isso aconteça em outros lotes? Nós temos também, para principalmente os produtos de origem animal, legislações específicas, né, do Ministério da Agricultura, os RTIQs, que são os regulamentos técnicos de identidade e qualidade, onde em vários deles aparecem, inclusive, quais são os micro-organismos que precisam ser pesquisados nos alimentos, quais as características, né, o que faz um iogurte ser iogurte e o diferencia de uma bebida láctea, por exemplo. Não sei se, inclusive, vocês viram aí as notícias a respeito disso, né? Que o Procon está questionando algumas grandes empresas no Brasil a respeito dessa veiculação, né? Dessa venda de produtos parecidos, que são diferentes em composição. Eu acho que esse movimento, doutora, ele começou, e é uma coisa boa, só fazendo uma parte aqui, para enriquecer a nossa conversa, com a mudança da legislação sobre rótulo. Eu acho que começou com isso, um movimento muito grande de rótulo em função das pessoas que têm alguma intolerância à lactose ou alguma coisa, e extrapolou para aquilo, tipo, vou dar exemplo, o queijo que não é queijo. Né? Se vende queijo, falando que é queijo, todo mundo vai lá, minha mãe vai lá, a sua mãe, a minha filha come, achando que é queijo e não é queijo. Na verdade, aquilo ali é um misturado de um monte de coisa que está longe de ser definido como queijo. Então, acho que a mudança da bula, né, para todo mundo como consumidor leigo, olhar uma bula hoje, que você consiga ler, ainda tem isso, né? Tem bula que você não consegue ler. E você saber que lá tem XYZ, né? E após isso, aquilo que eu estou comprando realmente é um queijo, ou aquilo realmente é um outro produto, e não uma enganação, né? Vamos falar assim, uma enganação de vender gato por lebre, mais ou menos por aí, né?
Exatamente, é bem exatamente isso que tu trouxe. A última, né, envolveu aí, por exemplo, o leite condensado, que agora é uma mistura condensada e está sendo vendido com um apelo visual muito parecido. E Uma as pessoas cor diferente. Estão questionando por que a cor não é diferente, né? Porque é tudo igual. Porque então está induzindo o consumidor ao erro. E nós temos muitas outras mudanças para vir, né? Inclusive no mês de outubro agora, que está todo mundo que trabalha com essa área preocupado, porque vai ter grandes mudanças aí em relação à rotulagem também. Esse é o ano da rotulagem, a gente fala, né? Muita mudança acontecendo. A gente brinca que vai começar a vir com pergaminho. O alimento vai vir com pergaminho para poder ter todas se vier com alguma coisa parecida com a bula, né, Renato, que tem nos isso remédios hoje, agora, você vai ter um pergaminho de 40 páginas. Se você pegar o Redoxon, vamos usar a vitamina C, Redoxon, você tem uma bula de Redoxon que tem 30 páginas. Pô, né? E se você ler, eu brinco com meus amigos, é tipo assim, o Redoxon, vitamina C não faz mal. Eu falei, entra lá e vê reações adversas de Redoxon. Você vai falar assim, nunca mais eu tomo Redoxon na vida, porque eu posso ter um derrame tomando vitamina C. Imagina se a gente colocar na bula dos alimentos tudo que pode acontecer, né? Quais possíveis contaminações que podem acontecer no alimento. Aí ninguém vai comer nada. Mas brincadeiras à parte, essa vão questão vir igual cola de faculdade. Bem dobradinha. É isso aí. Mas essa questão da rotulagem, inclusive, né, realmente vai vir mudanças por aí, mas a gente vê, vou dar um exemplo, né, mesmo os profissionais que não trabalham com microbiologia de alimentos direto, que trabalham com rotulagem, por exemplo, nós temos, se a gente for observar, né, o frango, né, as aves em geral congeladas, resfriadas, se a gente for olhar o rótulo dos ovos também, agora a carne suína também está vindo com esses dizeres, tem dizeres obrigatórios de, inclusive, instrução ao consumidor. Por quê? Porque, por exemplo, salmonela é uma bactéria muito difícil de você remover na hora da industrialização de um alimento que você não vai fazer a cocção, porque ela, né, é eliminada a 60 graus com facilidade, mas quando você está trabalhando com produto resfriado ou congelado sem nenhum processo térmico de aquecimento, você acaba não conseguindo eliminar, e ela é extremamente presente dentro da produção primária, né, lá no campo. Então, a gente tem essa informação para o consumidor para que ele não se contamine com uma possível presença dessa bactéria no alimento. Então, por exemplo, para uma produção de um alimento e a rotulagem desse alimento, eu tenho que ter conhecimento de microbiologia de alimentos aplicado, além da teoria, né? Então, eu falo muito isso para os meus alunos, não adianta você ter o decoreba, você ter toda essa informação se você não tem essa visão, né, justamente do que você vai fazer perante isso. E principalmente os profissionais que atuam dentro da área de alimentos, eu falo muito, nós não somos pagos, não somos contratados para ver problemas, nós somos contratados e pagos para resolver problemas, né? Enquanto profissionais. Então, a gente precisa realmente usar a microbiologia de alimentos para resolver problemas e garantir a inocuidade, né, desse alimento. Então, como eu falei, a microbiologia de alimentos, ela é essa relação intrínseca entre o micro-organismo, aqui um Staphylococcus aureus, com um olho só, porque o meu cachorrinho comeu o outro, mas tá tudo certo. Eles adoram também, né? Adoram. Eles acham Doutora, máximo. Depois você deixa o teu endereço na web da loja, tá? Porque vai ter um monte de gente agora aqui, depois falando com a gente, né, Sem dúvida, querendo comprar todos os bichinhos que você está mostrando aí. É só isso que eu recebo. Tô eu lá dando uma aula no YouTube, toda séria, mostrando coisa, todo mundo. Onde é que você manda fazer? Onde é que você manda fazer? Mas então, aproveito a live para dizer que o Micromeio tem alguns bichinhos para colocar em ponta de caneta e lápis. Entre em contato com a gente no privado. Maravilhoso. Então, como eu estava falando, a microbiologia de alimentos, ela é justamente essa inter-relação, né, entre o alimento e o micro-organismo. Eu preciso entender como que isso aqui vai funcionar. Vamos dar um exemplo prático, né? O próprio iogurte, eu já tenho micro-organismos naturalmente presentes aqui, e eu preciso entender como é que um possível patogênico, pode, né, se multiplicar mais facilmente ou menos facilmente aqui dentro desse alimento, tá? Então, esta é a microbiologia de alimentos, é essa relação do micro-organismo com o alimento. E em alguns momentos, né, e eu sempre falo, a microbiologia de alimentos, ela não é toda ruim, nós temos muitos micro-organismos, aliás, que são responsáveis
pelo desenvolvimento de vários alimentos que a gente conhece, né? Inclusive várias bebidas que a gente gosta, né? Um vinho, uma cerveja, eles têm aí a ação dos micro-organismos, alimentos fermentados em geral. Então, eles não são todos malvados, mas eu confesso que a minha área de trabalho são os patogênicos e os deteriorantes, ou seja, são os malvadões, os malvadinhos, né? Mas a gente precisa... Você gosta dos vilões, né? Exatamente. Eu já escutei algo como assim, nossa, então você é veterinária que trabalha com bactérias, então você cuida das bactérias? Não é bem isso. Não é essa a ideia. Eu poderia ter ouvido coisa pior, né? Mas é mais ou menos isso, né? Tipo, eu tenho um cercadinho aqui de estafiloaureus, eu tenho um cercadinho de listéria aqui do meu lado, tem umas listérias correndo aqui. Sai, listéria, daqui, tá correndo. Os clostrídeos cismam em fugir, mas você consegue segurar eles de vez em quando, né? Oh, meu Deus do céu! Aí o pessoal já vai anotar o nome dos meus clientes e falar assim, bom, se ela cuida das bactérias, o alimento que eles produzem lá eu não vou querer comer, né? Porque... Mas... Bom, falando então mais dessa questão, né? Enquanto produção de alimentos, e quando a gente fala, mais falando da parte tanto de indústria quanto de manipulação, as empresas que produzem e vendem, né, comercializam alimentos de qualquer gênero, elas têm uma responsabilidade, e isso, inclusive, está expresso na Lei de Proteção ao Consumidor, que o consumidor ele tem direito a comprar, né, a adquirir produtos aí alimentícios que sejam seguros à sua saúde e de qualidade. E a empresa que produz o alimento, e aqui falando mais, principalmente em indústria, né, mas também se aplica aos restaurantes, às padarias, a qualquer estabelecimento que prepare alimento e venda para o consumidor, nós temos a obrigação de fornecer qualidade e segurança até o fim da vida de prateleira. Ou seja, até a data que está expressa naquele rótulo, que esse alimento, por exemplo, aqui vale até dia 6/11 de 2022. Então, até dia 6/11 de 2022, essa empresa ela tem que garantir, inclusive, toda a manutenção das características próprias desse alimento, desde organolépticas até a segurança mesmo desse alimento, né? Então, se o consumidor ele pagou para ter um presunto, esse presunto ele tem que ter todos os ingredientes obrigatórios, ele tem que ter o cheiro característico, ele tem que ter o sabor característico, a cor característica, e também eu não posso encontrar ali micro-organismos em quantidades, né? Em alguns casos em quantidades maiores do que a legislação, em outros casos de patogênicos eu não posso encontrar nesse alimento, né? Então, quem é responsável por isso são as empresas que produzem. Então, dentro desse contexto, a gente traz o que vem a ser um alimento que é seguro. E aqui já mora uma falsa ideia na minha visão, tá? Como microbiologista. Muitas vezes a gente fala, né, e tá aqui inclusive no slide, que o alimento seguro é aquele que está livre de perigos de ordem física, química e biológica. Sendo bem simplista, nós podemos ter outras derivações de perigos, mas basicamente são esses três. E quando a gente fala, né, de perigo físico, por exemplo, nós estamos falando de perigos em geral, de objetos em geral palpáveis que não deveriam estar nesse alimento. E parece muito óbvio, né? Mas muitas vezes a gente encontra, infelizmente, né? Seja um cabelo, um parafuso, um prego, um caquinho de vidro. Eu tenho fotos que não dá para a gente expor tanto, mas assim, pedacinho de faca, o cabinho de uma faca. Tenho foto de um queijo que foi informado com um camundongo dentro, e um camundongo poderia ser físico, e também biológico, e também químico, né? Mas, enfim, a gente vê muitas coisas, né, que podem acontecer. E assim, gente, pode acontecer? Pode acontecer, né? Então, por isso que a gente cria ferramentas para realmente identificar possíveis perigos que venham a estar nesses alimentos, salvo aqueles que estão previstos em legislação. Vou dar um exemplo, um extrato de tomate. Tem lá na legislação, nós temos uma RDC específica para isso, que eu posso ter alguns tipos de, entre muitas aspas, sujeirinhas que são naturais desse produto, da sua produção. Então, corpinhos de mosquitinhos, pelinhos, algumas coisinhas que são normais de estarem ali em quantidades muito pequenininhas. Esse é o problema de ler as letras miúdas do contrato. Esse é o problema. Porque você tem uma legislação que ela não é... Já assisti essa live.
Não, mas isso aí é verdade, porque a legislação ela não é 100%. É o que a doutora está falando. Ela não livra você de 100%. Só que quando você começa a ler as letras miúdas, e de que você é permitido pela legislação você ter pelo de rato, pedaço de artrópode, pedaço de madeira, de capim, de sei lá o quê, você fica assim, puta, mas será que é possível ou não é possível? Aí o meu questionamento como consumidor, né, e você tem mais vivência do que isso, do que eu, inclusive você está na Itália, será que a legislação, né, ela é igual em todos os países? Será que o FDA, por exemplo, ele é tão permissível assim do que é o mapa no Brasil? Não sei, eu tô chutando aqui. Olha, vou te dar a minha visão, tá, Marcos? Eu acho que enquanto país, tá, e vamos excetuar Estados Unidos, tá? Estados Unidos, eu acho que se eles pudessem produzir e viver numa bolha, eles fariam. Mas com exceção dos Estados Unidos, que tende a ter uma legislação muito mais restritiva, tá? Tanto para a produção nacional e principalmente para o que eles compram de fora. E eu brinco, inclusive, eu estudo muito surtos nos Estados Unidos, né? Na página do CDC, aliás, sou a doida da página do CDC que fica olhando tudo ali. O que acontece? Eu brinco que, em geral, eles botam a culpa em produto importado, né? Então, eles adoram procurar problema. E lá nos Estados Unidos, se a comida olhou para você feio, você processa a comida. Exatamente. Então, eles são super. Se você olhar, por exemplo, a legislação para Listeria monocytogenes, os Estados Unidos é o país, dentro daqueles que eu tenho conhecimento, que são mais restritivos à presença dessa bactéria, por exemplo. Quando a gente olha para a Europa, e daí assim, gente, é só a minha opinião pessoal, tá? Mas o que eu vejo na prática? Eles são muito mais acostumados a conviver com perigos em geral na alimentação. As questões culturais deles são muito diferentes do que grande parte. Eu sou do sul do Brasil, obviamente. Eu não tô falando... excetua os franceses. Tira o francês disso daí, porque se você for ver o que o francês come, a gente vai ter problema. Então, todo mundo fala Europa, menos a França. Não, mas aí justamente o francês, eu até tive a oportunidade de ficar um tempo lá, e assim, eles são muito acostumados a fazer o consumo de alimentos produzidos de forma muito mais... entre aspas, tá, gente? Não é um julgamento, mas mais descuidadas do que a nossa. Cru. Porque a nossa realidade no Brasil é de um país extremamente preocupado com a segurança de alimentos, porque nós somos grandes exportadores de alimentos. E o mais engraçado é que somos extremamente cobrados a respeito. Então, a gente precisa seguir as regras que chegam para quem vai vender para a Europa. Então, se você for olhar a Europa do ponto de vista da legislação para você vender para a Europa, é extremamente exigente. Mas as legislações internas deles não são tão pesadas assim, tá? São em algumas questões. Eu não sei, eu acredito que a gente que estuda microbiologia, que começa a fazer microbiologia industrial, começa a ver... Eu fiquei assim, eu era da clínica, né? Passei pela indústria e só acreditei em produtos estéreos, na verdade, os injetáveis. O resto, nada mais é estéreo. Nada mais. E somos formados bactérias, né? Exato, e nada mais é estéreo, independente de ser corpos estranhos, né? Como, sei lá, uma ponta de faca, uma coisa assim. Tudo que é manuseado, né? Assim, passa por manuseio. Agora, os produtos estéreis são os injetáveis. Então, assim, e olhe lá, mas assim, eu ainda acredito nas injeções, nas vacinas, enfim. E mesmo assim, né, a gente sabe que tem vacina produzida com micro-organismo, então fica aí, abre uma exceção, mas enfim, micro-organismo ali, mas assim, só injetáveis, o resto, todo mundo. Então, acho que sim, o que a gente está falando quando começa a estudar. Me lembrou muito, Marcos, com toda a licença da sua palestra, mas o doutor Miguel, quando esteve aqui falando de microbiologia de alimento, mas em outro foco, né, que ele deu, a gente não come mais nada, né? Então, assim, se a gente começar a ver, né, esse tipo de coisa, né, assim... Então... agora... só interrompendo só um pouquinho, eu queria fazer uma pergunta em relação ao que a gente falado até agora, em relação, assim, a gente sabe que o consumidor, seja de qualquer produto, a qualidade aumenta quando vem essa cobrança do consumidor, né? E a gente começa a visualizar, Marcos, que é da mesma época, assim, Marcos um pouco antes,
Renato, que é da mesma época, que a microbiologia começa a ter um papel mais forte em relação à disciplina, à formação, a tudo mais, né, a conceitos, que a gente está vendo isso agora mais formalizado, assim, mais fundamentado. Então, assim, eu perguntaria, essa questão da microbiologia de alimentos, dessa regulamentação toda, dessa questão desse novo rótulo, de tudo, essa exigência somente comercial também, aí, ou um contexto também, assim, de quem está partindo, né, ou de uma evolução da microbiologia de alimentos, da própria disciplina, vamos dizer assim, disciplina profissão, né, vamos dizer assim. Isso é para agora, não é? Assim, de um tempo mais para cá, né? Se a gente for falar em boas práticas de fabricação, em HACCP, autocontrole, nós estamos falando de 97 para cá, mas se a gente for olhar num passado muito recente, as indústrias brasileiras começaram a receber auditoria sobre HACCP, por exemplo, nos anos 2000, e naquela época os próprios fiscais do Ministério ajudavam as empresas a implementar, porque nem os fiscais não sabiam direito, as empresas nunca tinham ouvido falar. Então, assim, é super recente, mas eu acho que um grande motivador, Janaína, disso tudo, o que eleva muito o mercado brasileiro nesse sentido, a produção de alimentos no Brasil ser cada vez mais segura, são muitos fatores. Um deles principalmente na minha visão, comercial, no sentido de vender para vários países que têm nível de exigência muito grande. E estou aqui falando uma visão pessoal minha. Eu acredito que a gente vai ver um boom muito grande nesse sentido nos próximos anos, se Deus quiser, em relação ao posicionamento do Brasil no mundo, né? Como grande vendedor de alimentos em outras áreas, não só os que atua hoje. A gente tem visto uma abertura de mercado muito grande nesse sentido, e eu acho que também outros pontos, né? Situações como a carne fraca, aquele movimento que aconteceu. Então, os consumidores, eles estão começando a enxergar mais os problemas. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu ia até falar agora, antes da Janaína perguntar, de uma questão do botulismo, né? Tá aqui o Clostridium botulino. O botulismo, por exemplo, na Itália, é o país que mais tem casos de botulismo no mundo, até que eu saiba, tá? Tem os índices de botulismo altíssimos aqui, pelas conservas caseiras, aquela questão toda. Na próxima segunda-feira, inclusive, vou fazer um merchan aqui. Eu vou estar trazendo uma consumidora, tá? Ela é advogada, mas uma consumidora que ela teve botulismo por causa de uma conserva caseira. Então, ela vai contar um pouco da história dela. E por que eu tô falando isso? Porque até a ascensão das redes sociais, a pandemia, tudo isso tem levado também a microbiologia para mais perto das pessoas. Os consumidores estão começando a conhecer um pouco mais. A notícia circula mais rápido. Então, você pega, né, que nem aconteceu agora, uma contaminação química nos petiscos dos animais, vários animais morrendo. Isso toma uma proporção social muito grande. Agora nós temos os casos das massas que estão sendo recolhidas, que também estavam contaminados com monoetileno glicol. Então, são coisas assim, a tolerância do consumidor hoje é menor, compreende? Então, isso eleva também o mercado, né? Querias falar, Marcos? Pode falar. Não, e começou com a cerveja, né? Lá em Belo Horizonte. Começou com a cerveja, exatamente. Foi da cerveja para o pet, food pet, e aí foi para o macarrão, e sabe lá Deus, e não sei se vocês viram, que é o mesmo fornecedor. O mesmo fornecedor forneceu para Belo Horizonte, para a indústria de pet, de food, e para a parte de macarrão. Ou seja... Então, o problema dele foi ter mexido com a cerveja, né? Não pode mexer na cerveja. Na cerveja. Mas com certeza. Não, inclusive, né, Marcos, isso que tu fala é bem importante, porque tu veja, não é um problema diretamente de quem produziu o alimento, mas é uma matéria-prima. É um insumo. Você tem um monte de empresas que fornecem. Você tem um monte de empresas que fornecem os controles ou insumos físico-químicos, né? Até microbiológicos, e aí você é dono de uma produção, eu compro achando que aquela empresa está me fornecendo, né, um insumo A de qualidade. E quando você vê, houve um erro completo na fábrica e que ninguém viu. É complicado isso, né? É bem complicado. É complicadíssimo. Aí é a importância da validação de fornecedor, né? Exato, é isso que eu ia falar. Também. E aquilo que a gente sempre fala,
a partir do momento que entrou para dentro da tua área produtiva, você está assumindo aquilo também. Então, existe no mínimo você é corresponsável. É isso. No mínimo você é corresponsável. No mínimo é corresponsável, não tem jeito. No mínimo. E judicialmente você vai responder, né? Exatamente, porque foi uma qualificação de fornecedor mal feita, né? Se morre alguém, você vai processar o fornecedor de insumo, você que é o produto final, vai processar o mercado que vendeu o produto final, você tem uma cadeia de gente ali que vai ter alguma coisa, né? Com certeza. Então, inclusive, já que a gente está falando, né, isso é um perigo químico, é um exemplo prático de um perigo químico, mas entre outros perigos químicos, até voltando aqui mais para a questão envolve microbiologia, tem 2 tipos de perigos químicos bem importantes, 3 que a gente poderia citar que envolve diretamente a microbiologia. Resíduo de antibiótico, né, isso é muito presente na cadeia do leite, na cadeia da carne, por causa desse uso dos antibióticos lá nos animais. A questão também das toxinas produzidas pelos fungos, que também são perigos químicos. A gente pode citar, né, as micotoxinas em geral. Também a histamina, produzida por alguns pescados de alto teor de histidina, também é um processo que envolve microbiologia. Então, quando esses pescados, por exemplo, ficam a temperaturas muito altas, eles podem produzir essa histamina, que pode gerar reações alérgicas e tudo mais aí nos consumidores. Então, a presença de perigos químicos, físicos, né, e os microbiológicos, que são o maior alvo da nossa conversa aqui, que eu comentei, inclusive, né, que às vezes gera a falsa sensação para a gente, para o consumidor, de que um alimento seguro ele é sem perigo. Isso nunca vai ser verdade, porque a gente vai ter níveis de perigo presente nesse alimento. O que não pode acontecer é esse exemplo que a gente deu, de um perigo químico que, inclusive, pode levar à morte. Outro exemplo, né, do botulismo que eu dei, que é um exemplo de perigo bacteriano, que também é muito perigoso. Mas, em geral, os perigos biológicos, a gente fala de fungos, né, em geral, bolores e leveduras. Os vírus, que principalmente têm subido muito, inclusive, os casos de doença veiculada por alimento através dos vírus. Estados Unidos, inclusive, já ultrapassou os casos de origem bacteriana com norovírus, principalmente por veiculação hídrica, né? Então, através da água ou através de alimentos de origem aquática. Os parasitas... Isso que eu ia perguntar, doutora. Nos perigos químicos, a questão da contaminação principalmente gado, né, por conta de antibióticos, e o antibiótico presente na água, né? Porque hoje a gente sabe, por exemplo, aqui no Brasil, né, na época que eu fiz o meu TCC, minha professora fez um trabalho bem legal verificando os níveis de contaminação da água que sai da central de abastecimento aqui do Rio, que é no Guandu. Os níveis de antibióticos, cipro, e por aí vai, alta penicilina, como toda amoxicilina, né? Como um todo, bastante elevados. Como é que faz nesse caso? Claro. Quando a sua nascente está contaminada. Não é você quem está utilizando, porque o seu gado está, entre aspas, em condições perfeitas, mas a água que você fornece está contaminada com esses níveis, né? É complicado. Eu costumo falar, Renato, que não tem fora. A gente tem uma ideia de fora, né? Então, assim, isso aqui vai fora. A embalagem do medicamento eu vou colocar fora, eu vou colocar no lixo, mas não tem um buraquinho na terra que a gente corta e joga para fora, né? Ou seja, o medicamento que nós utilizamos, ele vai ser excretado, né? Dependendo, claro, do tipo de excreção, mas você vai ter isso na nossa excreta, você vai ter isso na excreta dos animais, ou seja, voltamos para a saúde única, você tem uma circulação de resíduos de antibióticos, e é por isso que nós estamos vivendo o que a gente está vivendo hoje, né? Que é uma era que, infelizmente, a gente começa a ver doenças que facilmente seriam tratáveis, as pessoas morrendo dessas doenças nos hospitais. Por quê? Porque não tem mais princípio ativo que funcione para algumas bactérias. E isso é uma situação, né? Isso que tu traz, inclusive, da água, é realmente uma situação muito difícil de lidar, porque apesar de você precisar fazer análises dessa água, né? Tanto para a criação animal quanto para a indústria de alimentos, vou te falar assim, bem sinceramente, na criação de animal é muito mais difícil esse controle do que dentro de uma indústria, onde você tem um ambiente controlado. Exatamente, é muito mais difícil assim, você manter. Confiar muito na nascente de água, fazer análise muito constante, de solo, porque o solo vai te denunciar rapidamente, né? Rapidamente. Porque ele infiltra, mas manter esse controle da água dos animais deve ser um caos, né, para um produtor, né? Para a cadeia produtiva, né? E a
Pode falar. A legislação, no caso, só fala sobre a quantidade aplicada a esses animais, né? Você não tem a regulamentação pós-alimento. Vamos supor, eu tenho ali, né, um frango, tarará, a gente sabe que tem ali uma quantidade X, né, que pode ser aplicada naqueles animais todos ali. Isso tudo tá sendo feito dentro da regulamentação. No momento que aquele abatido está lá tá com o produto final, não tem essa dosagem. Tem, era sobre isso que eu ia falar, tem. Então ótimo. Nós temos, claro, e aí vai depender, inclusive assim, Janaína, o uso dos antimicrobianos hoje, ele é muito mais restrito do que antigamente. Eu comecei a minha vida profissional trabalhando com frango suíno de corte, né, então eu trabalhava muito nessa frente, inclusive com o produtor rural, e isso há 10 anos atrás era uma realidade diferente até já do que é hoje. Por quê? Porque hoje nós temos vários mercados para onde a gente vende que proíbem a utilização. Então, a gente já tem uma restrição muito maior, né? Manicarbazina, outras coisas que se utilizavam antes, que hoje em dia quase não. É a velha lenda do frango com avuparcina e por aí vai, né? Isso, então a gente não... Hoje a gente tem uma restrição muito maior e além dessa restrição, o que você tem, né? Você faz análise de partes por bilhão mesmo de presença de resíduos antibióticos. Então, a gente tem, inclusive, um programa do Ministério da Agricultura, que é o programa de controle de resíduos, tá? Então, nós temos vários profissionais, médicos veterinários, focados somente nisso. Não estou dizendo que todo produto final, né, e todas as empresas conseguem fazer esse controle fino, mas a gente tem esse controle tanto em todos os produtos de origem animal que envolvem aí tratamento, né? Os lácteos, porque quando o gado de corte está ali para ser ordenhado, se esse animal tiver em tratamento, esse leite não pode ser utilizado na produção de alimentos. Então, tudo isso sim faz parte do nosso controle. Na minha visão, tá? Enquanto médica veterinária, dentro da realidade que eu atuo, que principalmente na Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é onde eu tenho mais experiência, a gente tem um cuidado em relação à defesa sanitária animal muito grande em relação a isso, né? Então, eu tenho vários alunos pelo Brasil e vejo que isso se replica, óbvio, de níveis diferentes entre os estados, tem diferença, mas até porque a cadeia produtiva, 90% da cadeia produtiva de animal, né, de derivados animais, está em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Sim. E a gente tem várias doenças, inclusive, né, muito controladas. Se a gente for olhar a brucelose, tuberculose, a própria febre aftosa, a gente tem algumas questões até diferenciais, principalmente em Santa Catarina, dentro desse trabalho, né? Mas sim, tá? Para vocês entenderem, existe controle sim. Inclusive, os médicos veterinários precisam registrar qualquer tratamento, vacinação nos boletins sanitários, tem os guias de trânsito animal, e tudo isso é conferido antes do abate, por exemplo, né? Se o tratamento, que se foi necessário fazer algum tratamento, se ele terminou com um período de carência adequado para que eu não tenha resíduos nessa carne, e principalmente para os produtos de exportação, o controle é mais rígido, se faz, né, geralmente por container, esse controle também para que você não tenha, se você chegar em qualquer, né, outro país aí com container sem esse controle, for pego, perde o mercado. Então, realmente cuidado muito isso, tá? Sim. E claro, para cada mercado você vai ter que atender a exigência específica, né? Sim, obrigada. De nada. Mas, enfim, dentro dos perigos químicos, né, todos esses que a gente falou, e os biológicos, aqui voltando, a gente sempre vai ter um nível, né? Então, uma ideia errada até que o pessoal tem a respeito é que a gente não vai ter bactéria, né? A gente estava falando disso. Se eu for falar de um exemplo aqui bem simples, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus é uma bactéria da nossa mão, da nasofaringe, das mucosas, de uma ferida. Toda vez que eu tiver um alimento que for manipulado por pessoas, eu vou ter um nível de Staphylococcus, a menos que esse alimento seja depois pasteurizado, esterilizado, né? Eu vou ter um nível. E a própria legislação, que inclusive eu deixei aqui, a Instrução Normativa 161 e a RDC 724, elas nos trazem, né, essa quantidade que é possível estar presente em alguns alimentos manipulados. Inclusive, uma das novidades dessa legislação, já desde 2020, com a Instrução Normativa 60, é a pesquisa de toxina estafilocócica, né? Que é o grande perigo dessa bactéria, é a produção da toxina, geralmente acima de 10/5, 10/6. Então, em alguns alimentos, né? Nos lácteos em geral, nos produtos prontos para o consumo e nos suplementos alimentares,
a gente faz a pesquisa além do estafilococcus, em alguns casos, né? É a estafilococcus coagulase positiva, que aparece na legislação. Eu também faço a análise da toxina estafilocócica para ver se eu não tenho ali uma possibilidade de causar algum problema para o consumidor, tá? Então, aqui alguns exemplos de perigos biológicos, né? E para pontuar isso que eu estava falando para vocês, inclusive, que eu comentei, né? Que muito dentro da minha pós-graduação, dentro da ciência de alimentos, eu tive a oportunidade, convivendo inclusive com vários outros profissionais, cientistas de alimentos, engenheiros de alimentos, biólogos, engenheiros químicos, farmacêuticos, zootecnistas, enfim, aprender um pouco mais também sobre o alimento, né? Então, quando a gente fala sobre microbiologia de alimentos, de novo, não é só sobre o micro-organismos, mas eu entender essa relação, né? Então, qual que é o potencial de óxido de redução desse alimento? Qual a atividade de água, composição química? Quais fatores, por exemplo, você pega um ovo, muitas vezes eu tenho enzimas presentes nesse ovo que podem acabar atrapalhando, né, a multiplicação de alguns micro-organismos. Graças a Deus temos algumas coisas a nosso favor, né? Então, eu vou pensar lá numa salmonella typhimurium se desenvolvendo dentro de um ovo, né? Eu posso ter situações ali que podem ou favorecer ela feliz lá na gema, encontrando todos os nutrientes que ela precisa, e eu posso ter situações que desfavorecem ela também, né? Então, os fatores intrínsecos são os fatores próprios do alimento, e os extrínsecos são do ambiente onde esse alimento está. E aí eu sempre gosto de lembrar que o primeiro ambiente que um alimento está é a própria embalagem, né? Então, antes de eu falar da temperatura do ambiente, do nível de oxigênio do ambiente, umidade, eu tenho que pensar na embalagem. Então, se, por exemplo, eu trabalho com queijo fatiado, essa é uma novidade que todo mundo percebeu nos últimos anos no supermercado. Antigamente, o queijo fatiado vinha com interfolhadores e embalado a vácuo, sugadão. Quando a gente ia tentar separar as fatias, você quase não conseguia. Depois lançaram, né, os queijos fatiados com embalagem de atmosfera modificada. Então, se abre facilmente, você separa as fatias facilmente. Então, para o consumidor foi muito bom. Mas para as indústrias, quando vai fazer uma mudança desse nível, o que vai ter que ter? Vai ter que ter um estudo para entender agora, esta mistura de gases que nós temos mudou completamente aquela embalagem que nós tínhamos antes, né? Que era a vácuo, agora eu tenho uma mistura de gases. Então, o tipo de micro-organismos que vão se desenvolver ali também pode ser diferente, tá? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, né? E principalmente para a gente entender... Tô conduzindo para o final, tá, gente? Para a gente entender que, como eu falei, né? Os micro-organismos não são de todos ruins. Deixei aqui uma fotinho bem para lembrar disso, né? Quem não gosta de uma cervejinha gelada... mas a gente costuma classificar, né, os micro-organismos tanto em benéficos, aqueles que causam alterações que nós queremos, que inclusive trazem o sabor característico dos alimentos, quanto aqueles micro-organismos que causam alterações indesejáveis. Essas alterações indesejáveis, elas podem ser simplesmente uma reação de deterioração, ou seja, uma reação de estragar esse alimento, mudar as características, né? E aqui é aquele popular. Olha para o moranguinho ali da foto, né? Às vezes as pessoas pensam o quê? Vou cortar o pedacinho que está embolorado, fungo filamentoso, e vou consumir o restante. Aí o pão da geladeira, igualzinho, né? Aí você tem o penicílio lá na geladeira, vou dar uma raspadinha aqui, eu vou comer o resto. É só uma cortadinha, né? Aí eu falo assim, ó, duas notícias, tem a boa e a ruim. A ruim é que você está comendo fungo, porque o fungo filamentoso, ele cresce em hifas, né? Então, elas são microscópicas, você está comendo fungo. Já está lá dentro. A notícia boa é que a chance de você morrer disso não é tão grande, porque muitos desses fungos não são patogênicos, não têm capacidade de causar doença. Mas pode acontecer, né? Uma ligeira dor de barriga, sim. No momento que você não acha que ia ter, né? Estiver na rua, uma coisa normal, né? Só quem já passou por isso, tipo, né? Eu já tive intoxicação por ostra em Santa Catarina no meio do Congresso de Microbiologia. Foi uma delícia, foi uma coisa maravilhosa. No Enal? Oi? No Enal? Não, em Floripa. Congresso de Micro de Floripa. No Congresso Enal? Não? Foi o Congresso Anual de Micro, já tem uns 6 anos.
Aí me indicaram o local, eu fui lá comer a ostra e foi uma experiência assim inenarrável. Tipo assim, microbiológica. Você se sentiu rei, né? Não, você se sentiu rei depois, né, Marcos? O que eu falo para vocês? Nunca mais eu como ostra na minha vida. Pronto, é um alimento que saiu do meu cardápio, nunca mais eu como. Não faz isso. Coitada da ostra. Eu vou te passar o endereço dos meus clientes, você vai lá, produto fresquinho na hora. Olha que o local que eu fui comer lá em Floripa foi indicado, hein? Foi indicado, ó. Não, vai lá no Ribeirão da Ilha que não tem erro. Mas assim, eu já tive intoxicação por ostra também, né? Toxinfecção, na verdade. Mas assim, a gente acredita, né? Não temos uma análise para provar. Mas realmente, né? Tem situações que deixam esse trauma, inclusive. Mas dentro dos fungos, aqui falando um pouco mais até dentro da questão das micotoxinas, eu falo assim, sorte sua se você tiver só uma dor de barriga. As micotoxinas, elas podem levar a, né, consequências muito mais graves, óbvio, né? Principalmente associadas a grãos, então milho, amendoim. Neurológicas, você tem efeitos neurológicos pesados, então é complicado. Inclusive, nós temos tido, eu até quero trazer um pouco, tem um professor meu da UFSC que ele estava pesquisando muito, nós temos vendo aparecer Candida albicans em vários alimentos, nós temos visto aí uma evolução muito grande dos fungos que estão assim aparecendo, fungos que antes estavam mais restritos a infecções hospitalares, estão aparecendo nos alimentos, estão preocupando aí um pouco nesse ponto, né? Mas, de uma forma geral, então, os bolores e leveduras, inclusive, aparecem na instrução normativa 61, aparecem, né, como contagem geral de bolores e leveduras, como uma forma de eu testar a deterioração desse alimento, né? E aqueles patogênicos, ou seja, aqueles que têm a característica de causar efeitos graves para a saúde do consumidor, eles causam alterações indesejáveis também. Só que aqui um ponto importante, nem sempre visíveis. Ou seja, aquela ideia, né, que a gente tem às vezes, dá uma cheiradinha para ver se, não, já venceu, mas eu vou dar uma cheiradinha, se não tiver cheiro ruim, vou comer. E, né, uma salmonela não vai trazer cheiro ruim, um Clostridium botulino não vai trazer, ou seja, a deterioração muitas vezes não vai estar ali. E aí esse alimento não vai ter característica de um alimento estragado e pode, né, conter aí micro-organismos patogênicos, tá? E aí, para a gente finalizar, né, vou citar um pouquinho sobre as doenças veiculadas por alimentos, e até pegando o gancho do Marcos aqui, do exemplo dele, vocês viram que eu falei intoxicação e depois falei, não, na verdade, toxinfecção. Por quê? As doenças veiculadas por alimentos, né, a gente tem, primeiro, poucos dados concretos a respeito, no Brasil principalmente, subnotificada a nível, né, extremo, e isso não é à toa, não é só um erro, vamos dizer assim, sistêmico do nosso, né, do nosso sistema de saúde, mas vou dar um exemplo para vocês. Listeria monocytogenes. Percebem que eu falo bastante dela, né? Mas foi objeto do meu estudo no mestrado e doutorado. Então, o pessoal me chama até de Maria Listeria, só para vocês saberem. Mas o que acontece? Listeria monocytogenes é um exemplo de uma bactéria que eu posso ter de período de incubação, ou seja, do consumo do alimento até o início dos sintomas, eu posso ter de 1 a 91 dias, em geral. Então, assim, você não lembra nem que roupa você vestiu ontem. Imagina o que você comeu há 90 dias, né? É muito difícil. Muitas vezes, a própria questão, né? Os médicos têm dificuldade, inclusive, de rastrear isso. E não como um julgamento aos médicos. Eu converso muito, tenho muitos amigos, familiares médicos que a gente conversa sobre essas questões da saúde única. E a gente percebe que na própria formação médica, principalmente no Brasil, a gente não vê uma preparação a respeito das doenças veiculadas por alimentos, das doenças zoonóticas, né? Ou seja, isso acaba não aparecendo tanto na formação deles e acaba virando uma virose, né? Então, acaba não tendo diagnóstico também, tá? Então, isso atrapalha muito também as ações de prevenção aí em relação às doenças veiculadas por alimentos. Mas esse dado, inclusive, da OMS, eu acabei não colocando a data aqui, mas é de 2019 ou 2020, não lembro agora. Se estima que uma pessoa, né, 1 a cada 10 pessoas adoece por ano de doença veiculada por alimento, levando a vários prejuízos financeiros e de saúde, né? Tá aí esse exemplo que eu falei dessa consumidora com botulismo, que vai vir falar comigo na semana que vem,
que vive há mais de 2 anos, depois de meses na UTI. Ela conseguiu se recuperar, mas ela convive com os efeitos crônicos da doença até hoje. Então, a gente, né, tem aí síndromes hemolíticas, temos síndrome de Guillain-Barré, várias síndromes crônicas que acompanham para o resto da Viva vida. a dor de barriga. Viva a dor de barriga, porque a toxina entra, sai, vai embora. Você sofre durante uma noite, mas vai embora. Exato, exato. Se perdurar por mais tempo, médico, pelo amor de Deus, hidratação, né? Medicação. Ou então o caso dos fungos, né? Os cogumelos, todos são comíveis, né? Todos são comestíveis. Alguns apenas uma vez, né? Mas todos são. Sim, é isso aí. Mas, enfim, eu sempre gosto de falar, né? Obviamente que a presença mesmo de uma, né? Vou voltar para o meu exemplo, uma salmonella tifimurium, que é um tipo de salmonela bastante perigoso para a saúde pública. Se eu tiver salmonella tifimurium presente num ovo e eu comer esse ovo mesmo que cru, contra a orientação, né? Inclusive legal do rótulo, isso não significa que eu vou desenvolver salmonelose. Por quê? Porque depende também da quantidade dessa bactéria que vai estar ali, a condição, né, geral do meu corpo, da minha imunidade, e também o quão perigosa ela é. Então, se for uma tifimurium, já é diferente de uma salmonela genérica, vamos dizer, que possa estar presente ali, tá? E, obviamente, né, não podemos deixar de falar, que eu sempre falo, inclusive, para os meus clientes, a gente não produz alimentos só para a população em geral, para adultos saudáveis. A gente produz alimentos também para idosos, também para crianças, também para gestantes, para indivíduos que tenham sofrido um tratamento de quimioterapia, tenham tido Covid, que tenham, né, algum problema crônico de imunossupressão. E por que eu falo isso? Eu nunca vi, pelo menos, talvez vocês já tenham visto, algum restaurante com uma plaquinha lá, não pode gestante, criança não pode comer, idoso não pode. Não tem. Ou seja, a gente tem que estar produzindo alimentos, manipulando alimentos, pensando no grupo de risco também, né? Que é o grupo mais sensível. E deixa eu até passar isso aqui, só para comentar a diferença entre intoxicação, infecção e toxinfecção para a gente finalizar, de forma bem rápida, né? Mas quando a gente usa o termo infecção alimentar, a gente está falando de um micro-organismo que não produz toxina. O exemplo, que inclusive muito errado, né? Se usa muito o termo intoxicação por salmonela, é um termo tecnicamente errado, porque salmonela não é produtora de toxina, né? Posso usar o mesmo exemplo para a listéria. É uma ocorrência de uma infecção alimentar. Isso significa que eu provavelmente vou encontrar o micro-organismo presente no alimento. Então, o consumo vai ser do alimento contaminado pela bactéria, e aí eu vou ter, né, os sinais dessa infecção alimentar, tá? Aquela maionese do domingo, que ficou lá 5 horas na mesa. É isso aí. Exatamente. E a mesma maionese de domingo que ficou 5 horas na mesa, eu costumo dizer que se eu tiver se eu tiver um sintoma clínico 30 minutos, 1 hora, até 4 horas depois do consumo dessa maionese, com certeza não é salmonela. A salmonela vai precisar pelo menos umas 12 horas aí para conseguir entrar na célula. A toxina que já está lá, você botou para dentro a toxina. Exatamente. Aí você pega um caso, né, de intoxicação alimentar. Em geral, no caso de intoxicação, isso não é uma regra, mas com a toxina já formada no alimento, então o consumo né, do alimento contaminado com a toxina, eu tendo a ter sinais clínicos mais rápidos. Isso não acontece, por exemplo, no caso da toxina botulínica, porque a ação não é via intestinal, né? É através de neurotransmissores, outras questões ali na saída da acetilcolina, a paralisia flácida que a gente fala, então é outra ação. Mas poderia citar aqui a toxina do Bacillus cereus, né? Tem outras toxinas aí também que servem como exemplo. E por último, e não menos importante, a toxinfecção alimentar. No caso, inclusive, né, que tu trouxe da ostra, o que a gente tem, né, muito associado à própria Escherichia coli, muitas vezes. Aquilo foi um víbrio. Eu ia falar, aquilo foi um víbrio. Porque para eu ter um alien dentro de mim, aquilo foi um víbrio paremolítico, daquele bem cabeludo, entendeu? Foi muito cabeludo. Vou te dar uma notícia, Marcos. Eu trabalhei muito tempo, né, ali na UFSC, na pós-graduação, e a minha colega, inclusive bióloga, a Ellen, ela fazia pesquisa com... Aliás, a gente fazia muita pesquisa com ostra e com víbrio, né? Então, tinha uma que trabalhava com paremolíticos, outra com vuníficos. E aí, a tese, inclusive, de doutorado dela foi fazer um levantamento ali na região.
E a gente encontrou muito vibrio parahemolítico não patogênico. Essa é a boa notícia. Então, né, a gente não tem grandes, tanto que não aparece na legislação hoje do Brasil. Mas sim, não dá para dizer que não. E tem uma característica bem peculiar. O intestino dele discorda um pouco. Mas, enfim, a toxinfecção, ela é uma situação onde eu tenho, né, uma presença de um micro-organismo nesse alimento, de um micro-organismo que é produtor de toxina, mas essa toxina ela vai ser liberada lá no organismo da vítima, né, do hospedeiro. Então, um exemplo, Clostridium perfringens, a própria Escherichia coli, o Bacillus cereus da síndrome diarreica, que a gente fala, o víbrio. Temos vários exemplos aí que a gente pode citar que são toxinfecções alimentares, ou seja, o micro-organismo que está no alimento, mas ele é um produtor de toxina. Sempre que eu sei que ele não produz toxina, a gente usa o termo infecção. E era isso que eu queria trazer. Eu só vou finalizar, obviamente, falando de Listeria, mostrando um surto super recente, que foi do mês de julho, nos Estados Unidos, que foi um surto de listeriose em sorvete, tá? Esse surto, ele envolveu, e esse dado provavelmente não esteja atualizado, mas envolveu mais de 10 estados, e o CDC está aqui falando, né, que o número de casos pode ser maior, e justamente porque Listeria tem aquela característica, né, de ter a dificuldade, o tempo que demora, inclusive, para aparecer os doentes, por causa do período de incubação longo, de até 90 dias. Então, os maiores surtos que a gente vê, inclusive da África do Sul, que foi um dos mais famosos do mundo aí de Listeria, levou mais de 2 anos, quase 2 anos, com mais de 200 mortos. Então, por quê? Porque justamente um surto, né, demorado para finalizar, porque tinha muitas pessoas que ainda tinham consumido alimento e não tinham ficado doentes. Então, né, mais um exemplo aí de surto que acabou levando a problemas, um surto que envolve cadeia produtiva de alimentos, né? E por isso que eu sempre bato na tecla da importância aí do profissional estar preparado para atuar nisso, tá? Eu vou deixar aqui só para vocês essa partezinha final aqui. Aqui nós temos a RDC 724, que é a parte básica, vamos dizer assim, dessa legislação, e aqui a Instrução Normativa 161, que é a lista mesmo, né, onde eu tenho os padrões microbiológicos para todos os alimentos. Não vou falar todos, mas todas as categorias de alimentos, pelo menos, vendidas para o consumidor, estão aí nessa legislação. Então, para quem não conhece, né, e quer ser profissional de alimentos ou é profissional de alimentos, eu falo que é o tipo de legislação que a gente tem que manusear muito e aprender realmente a interpretar e utilizar, porque é de extrema importância que o profissional esteja preparado. E mais do que nunca, né, reforço que somente com profissionais com expertise em microbiologia de alimentos, ou seja, somente com profissionais que entendam não só, né, que a Escherichia coli é gram-negativa, mas em que condições que ela pode se multiplicar, o que favorece a multiplicação dela, e principalmente como que eu posso prevenir ela na produção de alimentos e controlar essa multiplicação, é que eu realmente consigo ter os resultados adequados aí de produção de alimentos dentro do nosso país, que é essa grande potência, inclusive, na produção dos alimentos. Eu deixo aqui o meu contato, se alguém precisar de alguma coisa que eu possa ajudar, eu fico à disposição e, enfim, era isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta específica. Muito obrigada. Tem alguma pergunta? Tem aí, eu não consigo visualizar daqui. Marcos tem pergunta? Não, eu não consigo ver o chat. No chat não tem. Apareceu aqui uma aqui, deixa eu ver. Não. Não tem pergunta, João. Assim, eu tenho uma curiosidade, né, que é uma pergunta, mas depois eu vou ser rápido para a gente também, assim, não ultrapassar o tempo da doutora, que já está lá tanto tempo. Na verdade, assim, a gente tem nos São restaurantes, né? Tá tranquilo. Peraí, Marcos. A gente tem nos restaurantes e unidades hospitalares, enfim, a gente vê ali, né, a nutrição pega aquelas amostras, né, e aí põe lá, possivelmente, eu acredito que esse navio também seja assim, em algumas situações. Eu penso em restaurante aberto, né, em restaurante de rua, vamos dizer assim, restaurantes outros, esse que o Marcos foi. Essa amostra foi coletada para fazer aquela pesquisa
aquela análise, e assim, como é que fica, né, esse retorno para fazer esse controle? Porque assim, eu fico vendo, porque assim, elas vão lá, tiram, né, aquela quantidade, eu fico assim, meu Deus, mas eu vou comer, não sei, né, a análise vai ser feita depois. Bom, provavelmente microbiologista não entra em comida quilo, já começa por aí. Então, Marcos, mas no hospital é aquilo, entendeu? Assim, no hospital é aquilo, ainda tem um agravante. A doutora Clarissa mostrou ali o grupo de risco, existe o comportamento de risco. Ainda tem o agravante, só a proteína é servida pela pessoa, quer dizer, todas as mãos, que nem sempre são lavadas, que a gente observa no hospital público, né, Renato? A gente sabe disso. Vai naquilo que é frito. Vai naquilo que é frito, Jana. Aquilo que passou pelo fogão, pela frigideira. Não, você não está entendendo. As mãos do serve-service, entendeu? Dali depois de frito. Isso. Então, aquela amostra... Então, na verdade, assim, essa curiosidade, quando faz aquela coleta de amostra ali para análise, aquela nutricionista tira aquele material, acontece de dar essa positividade, e como é que é tratado isso em relação a quem comeu, né? Porque assim, nem todo mundo pode ser que tenha o sintoma, né? Se for o Marcos Vinícius, vai ter lá o vale que ele falou. Mas se for... Eu deveria ser usado como controle positivo para abrir um restaurante. Você abre o restaurante, me dá o almoço, eu vou te falar em meia hora se a comida tá boa ou não. Entendeu? Eu sou controle. Adorei, mas, assim, mas o que pode acontece? Comentar um pouquinho? Claro. Na verdade, tem várias situações. Geralmente, em hospitais, a gente tem, né? Principalmente quando a gente fala de alimentação para pessoas do grupo de risco, considerando... E aí, tu tá falando como consumidora, né? Por ser, provavelmente... Funcionário. Isso. Mas o alimento produzido no hospital, a gente sempre tem um cuidado maior, porque é aquele alimento que vai ser dado para o paciente, porque o paciente que está internado, ele já tem uma situação de imunossupressão diferente, então os cuidados em relação a comidas hospitalares, elas são muito maiores. O que acontece? Nós temos situações diversas, eu não sei exatamente se nessa situação que tu vê a coleta, as análises são feitas sempre. O que é a orientação, inclusive, da Anvisa em relação a serviços de alimentação? É que se colete a amostra de todos os lotes produzidos, ou seja, você tem 5 pratos que são servidos, você coletar de todos os 5 e você guardar uma amostra. Isso não significa que todos os dias vai ser feita análise daquelas amostras. Essas amostras são guardadas. Por quê? Porque se alguém relatar algum sintoma clínico com o consumo de algum alimento, você entra numa investigação de surto. E para essa investigação de surto, você vai utilizar essa amostra. Então, isso não significa que todos os dias a amostra que elas coletam, elas vão fazer análise. De novo, estou te falando que é a instrução da Anvisa, não estou dizendo que nesse caso específico, diariamente, né? Mas o que é o básico que tem que ser feito é guardar a amostra, né? Então, recentemente, por exemplo, eu tive uma aluna que relatou que num restaurante que ela atua, ela teve uma situação de uma família reclamar, né? Então, você tem a amostra guardada, você inicia uma investigação. E essa investigação, né, inclusive a gente chama de surto quando 2 ou mais pessoas tiveram os mesmos sintomas ou sintomas semelhantes consumindo o mesmo grupo de alimentos. Então, você vai ter que investigar onde que foi, qual foi o alimento e qual foi a origem, né, desse surto, o que aconteceu. No caso lá do Marcos, por exemplo, correto que nesse caso seja feito um rastreio para ver realmente, inclusive, a fazenda marinha desse molusco bivalve, né? Porque o que acontece? As ostras são extremamente filtradoras, né? Então, elas acabam pegando os micro-organismos que estão nessa água. Então, a gente classifica, por exemplo, Santa Catarina, né? A gente tem a classificação pela SIDASC, que é o órgão governamental, classifica as áreas de cultivo. Então, as áreas de cultivo são testadas quanto Escherichia coli, quanto Salmonella, e aí a gente classifica, e se tiver uma alta quantidade na água, não pode ser retirada. É bloqueado. E a gente tem processos hoje, inclusive eu participei, esse ano a gente teve liberação de duas indústrias, né, de serviços de inspeção municipal, que agora são chamadas de estação depuradoras. Então, a gente coloca essa ostra em grandes tanques de água e faz o processo de depuração, ou seja, para que elas eliminem aquilo que elas retiveram da água como sujidades e elas ficam lá 48 horas se autolimpando para poderem ser consumidas cruas, tá? Então, no caso específico ali do que o Marcos citou,
o ideal seria que se fizesse um rastreio também, né? E no caso que a Jana perguntou, geralmente nos restaurantes é essa a instrução. Entendi. De verdade, vou ser bem sincera, na minha experiência, a grande maioria dos restaurantes não guarda. Isso que eu ia falar Entendi. agora, perguntar agora. Se todo mundo guardar isso aí, meu Deus. Entendi. Entendi. Tá A bom. culpa é minha. A culpa é minha. A culpa, Tá bom. é do consumidor. A culpa é do consumidor, sempre. Você que eu aposto que o Marcos Vinícius, essa ostra bem... Essa ostra toda tratada não vai ser tão gostosa, né, Marcos? A gente chegou a uma conclusão numa live aqui que não é tão gostoso quando é, né? Assim, é bom. É comportamento de risco. Você comer quibe cru, steak tartar, ostra, são comportamentos de risco, não tem jeito. A gente tem que saber o risco que a gente está assumindo, né? É isso aí, concordo com você. Eu falo de microbiologia de alimentos um monte. Quando eu dou aula em pós-graduação, às vezes passo um módulo todo falando de perigo biológico. Quando eu termino o módulo, os alunos falam, professora, eu pergunto, tem algum sushi na cidade que se vocês indiquem? Eles falam, professora, você come sushi? Eu falo, eu sou apaixonada por sushi. Nada do que eu aprendo vai mudar isso. Eu sou apaixonada, é um risco que eu quero correr enquanto eu estou viva, entendeu? Então. Olha, assim, uma delícia, né? Eu vou falar uma aula, assim, muito. Eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, no horário, numa situação, né, de estar tão longe, num fuso horário completamente diferente. Muitíssimo obrigada. Não vou me estender. Obrigada a todos vocês que estão assistindo. Marcos, muito obrigada. Renato, muitíssimo obrigada pela sua presença. Tá? Só tenho a agradecer. Gratidão. Eu vou passar para A gente faz normalmente uma dinâmica assim, o Renato fala, o Marcos Vinícius fala, e depois a senhora dá a mensagem que a senhora quiser para o pessoal que está te ouvindo, tá bom? Muito obrigada. Renato. Bom, muito obrigado pelo convite, sempre, Jana. Infelizmente, assim, eu tento atender, mas, infelizmente, por questão de horário, eu não consigo. Mas sempre que eu puder, vou participar, sim. Marcos, seja bem-vindo. É um prazer revê-lo. Sempre. Doutora, seja bem-vindo. Obrigado por todo o conteúdo, toda essa riqueza de conhecimento que a senhora pode passar para a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo, Jana, sempre à disposição. Obrigada. Boa noite a todo mundo, boa noite a vocês que estão aqui com a gente até às 9, quase 9 horas. Lá na doutora Clarissa já são quase 2 da manhã. Agradeço, doutora Clarissa, você está disponível para a gente. Entendeu? Foi bem legal, acho que é sempre interessante. É uma outra vertente, né, Jana? Micro de alimentos já foi tratado aqui com várias pessoas, mas sempre tem alguma diferença entre os vários profissionais. E acho que essa live aqui de micro de alimentos foi bem light, bem legal. Muita informação. A gente poderia falar aqui até meia-noite do Brasil, até as 4 da manhã, daí da Itália. Já emendava direto para o trabalho. Mas a gente não vai fazer isso, então a gente agradece a todo mundo que está aí. Não esqueçam, se quiserem o certificado, entra lá na DM do Instagram, coloca o seu nome e seu e-mail, que a gente vai mandar para você até semana que vem. Amanhã tem mais. Doutora, a senhora fecha a live. Muito obrigada, Jana, Renato, Marcos, agradeço de coração, vi que a Daiane colocou aqui também. Um abraço, obrigada por todos aí que tiveram presentes nessa noite. É sempre um prazer falar de microbiologia dentro de um canal dedicado à microbiologia ainda mais. Então, obrigada pelo convite. Eu fico à disposição mesmo e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Doutora Clarissa tem um canal, sigam a doutora Clarissa, um canal bastante interessante, façam contato, olha, tem o YouTube aí, está anotado para vocês, confiram, tá bom? Um beijo grande, saúde para todos, a gente se vê para essa semana. Tchau, gente, tchau, obrigada. Tchau.